Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e a gente vai fazer a leitura a partir do hebraico bíblico, bem como tecer alguns comentários sobre o próprio texto, que está transliterado e traduzido, porém requer algum ajuste para se aproximar ao máximo com aquilo que está devidamente registrado na palavra de Deus. Comumente, os livros do Antigo Testamento, o título começa com as primeiras palavras. Desta maneira, o livro, que nós chamamos em português Gênesis, é por conta desta primeira palavra que aparece no hebraico, Bereshit. Nós temos a palavra livro, que é Sefer, e Bereshit. Sefer, Bereshit, livro do começo, ou do princípio. Observe que nós temos na constituição da palavra hebraica uma junção de, de preposição, artigo, etc. e tal. Nós temos aqui uma preposição be, é assim que se pronuncia, porque nós temos um bet e um shevá, forma o som de B com E, B. Na parte final, nós temos um sufixo it, que indica um período ou um tempo indefinido. E no meio da palavra vem de resh, começo, princípio, que é proveniente ou de rosh. Rosh é cabeça. Você pode observar que quando se menciona rosh, cabeça, a ideia de principal, maioral, pode estar associada àquele que é patriarca, aquele que tem uma autoridade, etc. e tal. De modo que, com a junção tanto desse prefixo quanto do sufixo, nós vamos ter o vocábulo que a gente pronuncia Bereshit. Observe que acima, na cor azul, nós temos a transliteração. É a forma onde as pessoas fazem para que possam identificar cada consoante e vogal. Lembrando que no princípio não havia esses sinaizinhos, são chamados sinais maçoréticos ou sinais diacríticos, que têm para facilitar a nossa vida. Foram colocados por judeus para ajudar na vocalização das vogais. Só tínhamos, por exemplo, nesta primeira consoante, o B. Deixa eu identificar aqui. Só tinha o B. Não tinha sequer esse pontinho dentro, que é o da gueixa, e tampouco o chevá, que é esses dois pontinhos, um em cima do outro. Ficaria difícil para eu, Gustavo, saber se era B, Ba, Bi, Bu e Bu. Ou ainda, poderia ser o som de Vá, Vê, Vi, Vô, Vu. Percebe a dificuldade que eu teria para pronunciar? Mas, como eu disse, judeus foram criteriosos na elaboração desses chamados sinais maçoréticos, que veio realmente para facilitar a vida de todos nós e não apenas deste. Feito essa observação, nós temos aqui no princípio ou no começo, pode ser no princípio, o importante é que a gente pode prosseguir com o próximo vocábulo. O próximo vocábulo é o verbo bará. Bará indica a atividade divina, porque somente Deus pode criar e cria todas as coisas, não é verdade? Pois bem, esta é a ideia. Temos a transliteração em cima, nessa parte aqui, ó, bará, e embaixo criou. Até aí a tradução está perfeita,
mesmo sabendo que esse site está em inglês e ele faz a tradução a pedido, porque eu selecionei a opção traduzir para o português, e até então está correta. Mas nem sempre da tradução do inglês para o português, feito pela internet, vai apresentar o termo com exatidão. Daí a necessidade de tomar um cuidado e prestar bastante atenção. E temos a palavra Elohim, que é Deus. Observe que Elohim, por conta desta terminação final, M, indica que ele está na forma plural, plural masculino. Se fosse um plural feminino, se terminaria em ot, tipo Toledot, gerações. Mas aqui é um plural masculino. Elohim é traduzido aqui como Deus. E por que você traduz como Deus, uma vez que o termo é plural? Porque está indicando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Não necessariamente. Todas as vezes que aparece Elohim e o verbo que antecede for na forma singular, sempre refere-se a Deus, isto é, ao Eterno. Quando está Elohim, aqui essa palavrinha, Elohim, e o verbo estiver no plural, pode estar se referindo, de acordo com o texto e contexto, aos anjos, aos deuses. Então a gente precisa ter um cuidado e saber identificar verbo no singular e na sequência Elohim indica o Criador. Elohim, verbo no plural, está se referindo ou a deuses ou a anjos, porque pode ser traduzido tanto quanto um quanto o outro, de acordo com texto e contexto. É uma observação importantíssima para todo aquele que estuda e está aprendendo o hebraico bíblico e, por isso, recebe essas dicas valiosíssimas. Eu já disse em outros vídeos que o verbo bará, aqui, dentro desse versículo de número 1, subentende que Deus criou a partir do nada, mas somente aqui. A expressão ex nihilo, em latim, influenciou tremendamente aquela ideia de que bará é criado nada. É criado nada somente aqui, nesse versículo, no contexto imediato. Mas acontece que somente no livro de Gênesis aparece mais 10 vezes o verbo bará. E Deus já havia criado elementos. Logo, ele vai criar a partir daquilo que ele já tinha feito ou realizado ou trago à existência. De modo que não se sustenta a ideia errônea de que bará é criado nada. E bará é sempre um verbo atribuído para Deus, porque indica a atividade criativa ou criadora do eterno. A gente prossegue e nós temos aqui o et. Algo que eu ouvi recentemente e que fiquei um tanto alardeado é que alguém disse, e na verdade indagou a mim, se esse et, conforme tinha ouvido alguém dizer, alguém falar, que aponta para Jesus. Eu nunca ouvi uma coisa dessa natureza. Existem algumas bizarrices quando se estuda a língua hebraica, quando não o grego. E uma delas é esta. Dizer que o et aponta para Jesus é algo monstruoso. Seria semelhante àquele personagem Frankenstein. Frankenstein é todo retalhado, todo feioso, todo monstruoso, entre aspas. E às vezes as pessoas fazem uma monstruosidade com o texto bíblico, dizendo que et indica Jesus. Não, não indica Jesus.
Esse et é uma partícula, vou dizer assim, que está no texto somente com a função de indicar o objeto direto. Vou fazer uma pergunta dentro do âmbito da língua portuguesa. Quem cria, cria alguma coisa. E qual é o objeto direto? O que que ele cria? Os céus. E depois a gente vai ver, e a terra. De modo que et jamais é traduzido na Bíblia em nenhuma língua. Não é sequer traduzido. Quer no inglês, espanhol, francês, alemão, em qualquer língua ou dialeto que a Bíblia foi traduzida, não faz-se a tradução do et, porque, repito, está aqui somente para indicar o objeto direto. É um marcador, um sinalizador. Só isso. Então a gente não precisa inventar, dizer, aqui et está apontando para Jesus. Apontando para Jesus, vírgula. Vai aprender gramática hebraica. Vai aprender de uma forma séria. Estude de uma maneira criteriosa. Seja sensato. Faça uso de um juízo perfeito. E não fique delirando, tentando trazer ideias tão boas, entre aspas, para dentro do texto, quando o texto, e gramaticalmente falando, não tem sequer essa pretensão. Et, repito aqui, indica o objeto direto. E você que manja um pouquinho de português, que é a sua língua nativa, se você não tem uma base no seu português, você deveria se aprimorar nele. A razão é porque é a língua do coração. É a sua língua, a língua onde você nasceu, que é utilizada no seu próprio país. Você deveria valorizar o português. Eu não vou falar nós vai. Eu tenho que ter respeito e amor à minha língua portuguesa. Nós vamos fazer a concordância correta. Agora, se você achar que falar errado, escrever errado, não tem nada a ver, me desculpe. Isso mostra o desleixo para com a sua própria língua, seu próprio idioma. Não estou dizendo que a gente não vai falar palavras erradas no português. Nós cometemos erros gramaticais, erros nas concordâncias. Ainda mais quem fala bastante tem uma probabilidade de errar mais e mais vezes do que quem fala pouco ou quase não se fala nada. Mas acontece que a gente precisa valorizar a língua portuguesa. Porque se você aprender corretamente e o básico da sua própria língua, uma referência à língua portuguesa, você, quando lê a Bíblia em português, você vai saber a importância que uma vírgula tem. A sílaba tônica, quando é acentuada, o ponto e vírgula. Eu falei vírgula, mas tem o ponto e vírgula. É uma pausa um pouco maior, até mesmo na leitura, para quem visa o quê? A fluência. E falar com fluência não é glamour, não é ostentação, é algo correto, algo extremamente saudável, algo belo, melhor do que ler a Bíblia atropelando vírgulas, pontos, etc. e tal. Tem que ser feito de uma maneira adequada. E é isto que a gente propõe aqui no Cantinho Teológico. Não é simplesmente sair falando hebraico, Bereshit bara Elohim et. E daí? Se a gente não traduzir e conceber adequadamente em nossa própria língua, a chamada língua do coração, que é o português, a nossa língua nativa, que nós devemos amar, respeitar e não desprezá-la, tampouco atropelá-la e fazer com que ela venha a ser desconstruída, quando não fraturada pela nossa boca, a gente vai, então, conceber que necessário é aprender o português. Se você não sabe o português da maneira que deveria, eu sugiro você ter de cabeceira uma gramática em língua portuguesa. Mas existem palavras que são difíceis. Eu recomendo um dicionário de língua portuguesa.
Mas por causa de que o dicionário? Porque o dicionário é o lugar onde você vai encontrar os sentidos da palavra. Leu uma coisa, não conseguiu captar o sentido, o significado, onde é que você vai encontrar? No dicionário. Utilize uma gramática, utilize um dicionário. Para quê? Para se apresentar? Não. Para aprender corretamente a palavra de Deus a partir da sua própria língua, uma referência à língua portuguesa. Depois de fazer essa defesa em prol da nossa língua nativa, a gente pode prosseguir na língua hebraica. É uma língua que não é mais falada, é uma língua morta. Porém, é uma língua que pode ser estudada e assimilada. Nós temos aqui os céus. Observe que, como eu disse, há sempre uma junção de palavras. O Ra, aqui é Hashabai. O Ra, nesse caso aqui, é o artigo definido. Ele pode ser o, a, os e as. Por que que é os e não o? Por conta dessa terminação. Termina em M, é plural, masculino, logo você vai traduzir os céus e não o céu. A palavra em hebraico, Hashabai, Shabai, Hashabai é os céus. Novamente, você vai ter o et aqui, que vai indicar o objeto direto, porque quem cria, cria alguma coisa. Cria o quê? Você faz a pergunta, cria o quê? No primeiro momento, o et aqui indicou que Deus cria os céus. É só isso que diz o texto? Não. Diz que cria outra coisa. E novamente, et, indicando o objeto direto. Ele já criou os céus e o quê? E a terra. Haaretz. Haaretz, a terra. Observe o artigo definido, a terra. Surgiu aqui nesse et, lembra da junção? Aqui é o chamado vav conjuntivo. Vou tentar aqui destacar. Isso aqui é o vav conjuntivo, que é traduzido como e. Et não é traduzido, como já foi mencionado, e, o vav conjuntivo, é a conjunção. Nós vamos ter, então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit, bara Elohim, et hashamai, et ve'et haaretz. Esse é o primeiro versículo. E o versículo de número 2? A gente vai projetar aqui e tecer mais comentários. Começa com uma conjunção, acabei de falar agora há pouco, é um verbo conjuntivo, e, ó, deixa eu tentar destacar, e, o, ó, v, ha. O ha está no artigo definido. O que veio primeiro? Conjunção, e, ha, a, e terra, aretz. Ver aretz. Nós temos agora Hayatá, foi, que é traduzido como foi, e a terra foi. Na tradução da católica, Bíblia de Jerusalém, que eu considero uma das melhores versões em língua portuguesa, diz assim: ora, a terra estava, estava, ou aqui está traduzido como foi, sem forma, ou estava, ela se encontrava naquele estado de sem forma. Aqui é traduzido como nulo, a ideia de vazia, né? Vaga e vazia.
Esta, pelo menos, é a ideia. Ela estava vazia e vaga. Você vem aqui, Hayatá, deixa eu voltar aqui, Tohu, sem forma, Vavohu e nulo, aqui a ideia de vazia, como eu disse. Sem forma e vazia, ou vazia e vaga, esta é a ideia. Prosseguindo aqui, o outro verbo conjuntivo. Aqui a gente tem verbo conjuntivo, que é o e. Novamente aqui, ó, verbo conjuntivo, verrocher. Verrocher, aqui está traduzido como escuridão, é a ideia de abismo. Al, al, isso mesmo. Prossigo embaixo, pene, al pene. Lembrando que esse iode aqui geralmente não é pronunciado, tipo filhos de Deus. Vai estar com esse um finalzinho com esse iode, que seria equivalente ao nosso Y. Mas a gente não fala assim, Benei Elohim, filhos de Deus. Não, a gente fala Bene Elohim. Da mesma forma, a palavra bem-aventurado vai terminar com Yod, com Y. A gente não fala Ashrei, e sim Ashrei. Desta maneira, não é pronunciado o Yod. Por isso, não é, eu não pronuncio Penei. Eu sei que tem um Y aqui, mas a maneira de mencionar aqui é Pene e não Penei. Feita essa observação, que pode ajudar você futuramente na sua leitura, lembrando que o hebraico não é para ser lido no sentido de conversação. Ah, vou ler para ficar, vou aprender a ler para ficar conversando com os outros. Não. Se você quer conversar com as outras pessoas, você precisa aprender o hebraico moderno. Aí sim, mas não este aqui. Terrom, aqui você vai ver a face, né? Aqui foi traduzido como profundo, do profundo ou do abismo, né? Do profundo, Terrom, deixa eu fazer um destaque aqui, Terrom, mais uma vez o verbo conjuntivo, e Ruach, Ruach, espírito. E aqui, na sequência, Elohim. Elohim, de Deus. Desta forma fica V'ha'aretz hayata tuhu vavohu v'hoshi al pene tehom veruach Elohim. E a palavrinha que eu quero trabalhar aqui com vocês. Meraheft. Meraheft. Aqui é traduzido como pairar. Estava pairando essa ideia. Só para finalizar, al, sobre, mais uma vez face, pene, ramai. Vamos ficar aqui nesse pairar. Dentro da língua hebraica, essa tradução pode induzir ao erro a pessoa. Porque quando eu falo em pairar, a pessoa acha que está assim, sobre, pairando. Não tem esses esportes nos ares que são tipo asa delta, etc e tal, que eles, e fica pairando, aquela ideia. Gente, não é esse sentido. Por causa de quê? Beraheft, a ideia de intensidade. E não foi à toa que a tradução da Bíblia Católica de Jerusalém, ela vai traduzir como
agitava. E o sopro de Deus agitava, eu diria. E o vento de Deus agitava. A ideia aqui é de agitação, de movimentação, de, de intensidade. É como se fosse um vento forte da parte de Deus. Porque esse vento forte da parte de Deus indica o quê? A atividade de Deus. Só isto. Aí a gente vai ter que voltar. Quando a gente traduz, embora aqui está escrito Elohim, que a gente traduz como Deus, no singular, nós temos aqui o Verua. Aqui é o V, a conjunção E, Ruach. Ruach, no hebraico, a ideia é de ar em movimento. Grave isto, ar em movimento. A língua hebraica é muito concreta. Como assim? Se o estômago está vazio, não tem nada nele, está sinalizando o quê? Morte. O animal sem nada no estômago, ele já morreu, está morto. Um ser humano sem nada no estômago, está morto. E até os nossos antepassados, mais recentes, eles falam: saco vazio não para em pé. Você vai ter que comer, se alimentar. Se não se alimentar, você vai morrer. Não tem que comer. Porque o estômago cheio pressupõe que você tem vida. E não é diferente aqui no hebraico. Então, quando fala ruach, com a ideia de ar em movimento, já que é uma língua concreta, a ideia aqui é de vento. Eu diria primeiro sopro. Você, você não vê o sopro, mas você sente o sopro. Se você soprar na sua mão, levemente, você vai sentir o sopro. Aquela brisazinha, né? Vou dizer assim. Se você estiver no veículo e abrir a janela, se não for automático, você vai abrir a janela, aquela manivela, e o vento bate no seu rosto, você sente o rosto, aquela brisa. Não é verdade? Da mesma forma, você pode traduzir como a ideia é ar em movimento, traduzir como sopro, e a Bíblia aqui, católica, nesta versão, traduziu como e o sopro de Deus. Depois eu tenho, salvo engano, a revisão dela, que, salvo engano, fala sobre o vento, mas a ideia é a mesma, porque o ruar é ar em movimento, e você tem, além do sopro, o vento, e assim por diante, da onde vem o espírito. Acontece que quando eu falo espírito, a gente está impregnado pela cultura e o pensamento grego. Quando eu falo espírito, a pessoa pensa em quê? No Gasparzinho. O Gasparzinho, aquele personagem dos desenhos animados, um amigo camarada. Outras pessoas pensam, quando se fala em espírito, em um fantasma, conforme vai botar medo nas pessoas, com lençol e tudo, né? Um lençol branco. Mas o hebreu, ele não tinha essa ideia de algo abstrato e que não tem que tem mais a ver com o pensamento grego do que com a concepção hebraica. Por isso que eu entendo que a melhor tradução, ou a mais próxima, é aqui traduzir como veruar, como e o vento de Deus, ou e o sopro de Deus. Porque esse sopro de Deus, ou vento de Deus, ele vai merahefet, ou seja, vai com intensidade agitar.
e houve agitação sobre a face das águas. É isso, ou sobre a superfície das águas. É isto que o texto está dizendo. Alguém colocou aqui, e quando você coloca Deus na tradução em Deus maiúsculo, perfeita, porque você entende que o nome de Deus, o nome próprio, entre outras coisas, nome de cidade, etc e tal, você vai colocar em nome maiúsculo, letra maiúscula no início. Aqui o Espírito de Deus foi traduzido com E maiúsculo, observe. Trata-se de uma interpretação. Toda tradução é uma interpretação. A pessoa traduz, mas antes ela vai interpretar e vai colocar. Existem duas possibilidades do tradutor em questão. Ou ele entendeu que se tratava do Espírito de Deus, e como está Espírito de Deus, ele associou com a terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo, e por isso ele colocou em maiúsculo, porque você observe que a língua hebraica é dessa forma que a gente chama quadrática, que está aqui em preto e em negrito. É toda forma quadrática. Não tem nada de letra maiúscula e minúscula. Tudo dentro da mesma forminha, ó. Você imagina um quadrado e dentro desse quadradinho você tem as letrinhas, as consoantes. Então você pode entender que ele imaginou, se ele foi se ele foi um tradutor protestante ou quando não evangélico, ele acabou interpretando como o Espírito Santo de Deus, colocou Espírito de Deus, mas aludindo ao Espírito Santo, o que muitas pessoas fazem, porém erroneamente, porque desconhecem a gramática, desconhecem os detalhes da língua, a concepção da época, entre outras coisas. Ou ele coloca Espírito de Deus, porque tem a ideia acertada de que na época do Antigo Testamento, o Espírito de Deus indicava a atividade divina. Logo, quando ele coloca, e o Espírito de Deus pairava, ou melhor traduzindo, agitava sobre a face das águas, ou sobre a superfície das águas, esse Espírito de Deus indica Deus agindo. É Deus em ação. É porque Deus que está criando todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, né, assim, e o Espírito de Deus estava agitando intensidade, a ideia de mover, de agitar. Por isso é melhor, à luz do texto hebraico e da concepção do Antigo Testamento, entender que aqui, se mantiver o Espírito de Deus, ainda assim indica somente a atividade de Deus ou a atividade divina no ato criativo. Só isso. Por quê? O Espírito Santo, essa expressão composta, Espírito Santo, só vai ocorrer 3 vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. 3 vezes apenas. O que prevalece é Espírito do Senhor, Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus e Espírito do Senhor, no Antigo Testamento, indica a ação de Deus, é Deus em ação. Como assim? Deus tem o seu Espírito, ou seja, de Deus procede o Espírito de Deus. Deus age através do Espírito de Deus. Por isso que eu digo que Deus é Deus em ação, porque o Espírito de Deus indica a atividade divina. Com o passar dos anos, e de milhares e milhares de anos, que foi tendo a concepção do Espírito Santo, conforme nós concebemos, mas de uma forma clara,
A gente vai ver isto lá no Novo Testamento. Das 3 vezes que aparece Espírito Santo no Antigo Testamento, e mais de centenas de vezes que fala sobre Espírito do Senhor e Espírito de Deus, nessas 3 vezes, a ideia de um desses versículos é Espírito de Santidade, mas ainda assim a gente traduz como Espírito Santo. Por isso, se você quiser ver o Espírito Santo, você tem que saber primeiro, só ocorre 3 vezes, e vai ter que analisar dentro do texto e contexto. Segundo, você precisa conceber a ideia daquela época. Como é que os ouvintes entendiam e o que Deus estava revelando naquele momento? Porque Deus não tinha a intenção no Antigo Testamento de apresentar a segunda pessoa da Trindade, tampouco a terceira pessoa, da forma como nós concebemos. Diante do politeísmo, havia aquela crença de vários deuses, várias divindades. Deus, ele reafirma: eu sou o único Deus. Yahweh Eloheinu, Yahweh Errad. Ou seja, Deus um, Deus nosso, que traduzido é: eu sou o único Deus. A ênfase no Antigo Testamento não é na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas no único Deus, por conta do politeísmo. Mas quando a gente chega lá no Novo Testamento, há luzes que são projetadas sobre o texto bíblico, aí a gente vai conceber a ideia de Jesus como Deus, do Espírito Santo como Deus, e como nós comumente falamos, na segunda e terceira pessoa da Trindade, assim como nós concebemos que Deus é a primeira pessoa da Trindade. E a Trindade, um termo que não se encontra realmente na Bíblia, mas o conceito de Trindade, ou o conceito trinitariano, existe na Bíblia. Porque Deus é o Pai é apresentado como Deus, Deus o Filho é apresentado como Deus, e o Espírito Santo também é apresentado como Deus nas páginas do Novo Testamento. Logo, por mais que não tenha o termo Trindade, não significa que a ideia ou o conceito não é bíblico. Pelo contrário, é bíblico, é neotestamentário. Fiquemos com estas observações, esses apontamentos, para que você venha crescer no estudo, no conhecimento, ampliar, mas quando não, se houver necessidade, fazer uma revisão. Porque a gente aprende tanto de ouvir falar e muitas vezes, ou algumas vezes, não confere o contexto bíblico. Mas ainda assim a gente acha que é verdade. A verdade está na palavra de Deus. A palavra lida, interpretada corretamente, à luz, naturalmente, das línguas originais e do conceito geral das Escrituras. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.